Vamos lá, já estamos ao vivo já, meus queridos amigos Patrícia e Armando, aí, duas pessoas que a gente tem um respeito muito grande, porque estão, na verdade, sempre estiveram na linha de frente do sistema público de saúde aqui, né? Dois trabalhadores do nosso PAX, mas a gente, na verdade, na nossa comunidade se conhece como o Postão da Cruzeiro, né? Armando, enfermeiro, Patrícia, técnica de enfermagem, promotora da saúde da população negra também. Duas pessoas que a gente tem um respeito muito grande, que o movimento comunitário, na verdade, respeita muito, porque, na verdade, quem está ali na ponta do sistema ali, cuidando das nossas famílias, atendendo a nossa população ali. Então, hoje, nesse bate-papo ao vivo aqui sobre o SUS, sobre a importância, principalmente em tempos de pandemia, né? Eu queria dar as boas-vindas e dizer que é um grande prazer recebê-los aqui, porque, assim como vocês, como nós, a gente brinca que nós somos a ponta da espada do movimento comunitário, né? E vocês são a ponta da espada no sistema público de saúde, né? Então, acho que é muito legal a gente ter essa possibilidade de bater um papo aqui com vocês, né? E já, antes de passar a palavra para vocês, como o nosso tema hoje é justamente isso, né? A questão da importância do SUS, principalmente em termos de pandemia, aqui, né, só fazer um pequeno retrocesso histórico aqui, como é que existe o SUS, isso a gente trabalha muito nas nossas comunidades, né, a questão da valorização do SUS, lembrar que o SUS ele não existiu durante toda a nossa história, né, a partir da Constituição de 88 ele começou a ser gestado, e a partir de uma lei de 1990, a partir daí oficialmente ele passou a ser aplicado no nosso país, e antes de 88 a gente tinha o INAMPS, né, que era um sistema quase que de maldade com a população brasileira, porque só tinha acesso quem tinha carteira de trabalho assinada, quem contribuía para a Previdência Social. Quem não contribuía para a Previdência Social e quem não tinha carteira assinada, simplesmente não é que nem hoje, que a gente vai ali no postão ali e tem esses nossos amigos que nos atendem. Era muito diferente. E isso é um trabalho que o movimento comunitário também vai ter que fazer, que é essa conscientização das pessoas da importância do SUS, o que não significa que não tenha problemas, mas, acima de tudo, a gente tem um olhar no retrovisor, imaginando, lembrando como é que era antes, como é que era quando os nossos pais precisavam do atendimento médico e muitas vezes não tinham, porque não trabalhava com carteira assinada, era pedreiro, meu pai era motorista de caminhão e trabalhava por conta, não tinha acesso ao sistema público, porque não tinha lá uma carteira de trabalho assinado, não contribuía para a Previdência, né? Então, esse balanço histórico a gente sempre tem que fazer, né? Como é que era antes do SUS e como é que passou a ser, principalmente a partir de 1990. Então, esse princípio da universalidade, né, que talvez seja a maior marca do SUS, hoje é uma coisa a ser defendida, né, nos tempos de maldades por parte desses governos que enxergam e criminalizam o SUS e os funcionários de quem bota o SUS de pé. Então, acho que fiz aqui rapidamente uma síntese aqui, e eu sei que vocês também vão se debruçar sobre essa questão histórica também, e volto a dizer, já passo a bola para vocês, é um grande prazer ter vocês aqui na nossa página Comunidades em Reflexão. Vão se debruçar sobre essa questão histórica também, e volto a dizer, já passo a... Bom, a Patrícia, eu acho que, né, como as damas têm prioridade sempre, eu acho que a Patrícia pode iniciar. Boa noite, Patrícia. É com você. Boa noite a todos, né? Obrigada, Fabiana, por estar mais uma vez junto contigo, né? Honrada de trabalhar no PAX, né? Honrada de trabalhar na Grande Cruzeiro, né? Onde a comunidade é uma defensora do SUS. Ela sempre lutou para ter um atendimento de qualidade para toda a população. Então, a gente agradece muito a comunidade, que a comunidade mantém o serviço, né, do PAX para toda a comunidade, para toda a população de Porto Alegre, e a gente sabe que da região metropolitana também. Eu sou uma defensora do SUS, porque eu passei pela carteirinha do INAMPS,
onde a gente só poderia, eu consultava se a minha mãe estivesse trabalhando no emprego de carteira assinada, né? Caso contrário, as pessoas se dirigiam até a Santa Casa, né? Hoje, a gente já teria uma dificuldade imensa se não tivesse o SUS, porque hoje a Santa Casa trabalha com convênios e particular, o SUS deve estar muito pouco, né? O atendimento do SUS é muito pouco lá, não atende nem mais a pediatria, né? Nem pediatria tem lá pelo SUS, né? Salvo se a criança ser internada direto do hospital ou de algum ponto de atendimento, conseguir uma vaga. Mas se uma mãe chegar agora com uma criança no Santo Antônio, ela não vai ser atendida, porque não tem mais o SUS lá, só trabalha por convênios. E para mim, o SUS é o melhor sistema de saúde, né? Hoje, na pandemia, a gente vê que os países que não têm não tem SUS, né? As pessoas não podem consultar, morrem em casa, né? Porque elas não têm condições de se tratar, né? Então, o SUS, a gente chega ali, a gente consulta, né? Com o médico, a gente sai com a medicação, a gente faz exames, né? Graças ao SUS. Armando. Bom, então, assim, boa noite, Patrícia, boa noite, Fabiano, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui, tá? É um privilégio, é um prazer sempre que chamado, tu pode contar comigo, Fabiano, tá? A gente tá junto aí, né? Já tem alguma história de alguns poucos intensos anos aí na luta pelos direitos da população e em defesa do SUS, né? Que é o motivo do nosso debate hoje à noite aqui, esse nosso bate-papo, digamos assim. Acho que é importante essa retomada histórica, é fundamental, né? Porque parece que o SUS sempre existiu. Isso que tu traz, que a Patrícia também, né, traz com propriedade, essa discussão, é a questão de um movimento que ele nasceu, né, da luta social, naquele momento de abertura política. Isso para os mais jovens, principalmente, é importante que eles tenham essa visão e essa noção, porque foi justamente na abertura política, na passagem do período da ditadura militar para a abertura política e para a construção da nossa Constituição Cidadã, que até por acaso eu estou com ela aqui, consegui resgatar, olha só, esse exemplar aqui, que eu estou mostrando para vocês, é de 1988. Ele está meio amarelado, as páginas, ó, algumas soltas já aqui dentro, mas assim, ó, é uma cria daquela situação toda que foi fruto de uma luta social, que não caiu do céu. Eu tenho um professor na faculdade que dizia o seguinte: Armando, do céu azul, tu não espera nada, porque não vai cair nem chuva. Então, por isso é importante que a gente possa estar lutando e não ficar esperando que caia do céu, as coisas não vão cair no nosso colo. E se caírem no nosso colo, vão ser alguns problemas que a gente vai ter que combater, vai ter que lutar, né, junto com companheiros aqui que estão se dispondo a debater esse assunto. E ainda essa pandemia, eu acho, como tudo, né? Como tudo na vida, tudo tem um lado bom e um lado ruim. A pandemia, ela nos proporciona também do Covid-19 que a gente está enfrentando, depois daquela gripe espanhola no século XX, 1918. Depois também teve uma outra pandemia que foi em 1950, a gripe asiática, que pouco se fala, mas nos permite também resgatar algumas coisas do nosso passado e meter nas gavetas, isso que o Fabiano está trazendo e que a Patrícia está trazendo, assim como eu resgatei a Constituição, aquele original de 1988, olha o que eu encontro aqui, a minha carteira do INAMPS, olha só. Então, assim, ó, quem tinha naquela época essa carteira tinha acesso ao sistema de saúde. Vou voltar um pouquinho mais no tempo. Aí encontrei essa outra aqui, que eu devia ter, acredito que uns 3 anos, talvez 4. Ela está toda rasgada aqui, toda comida pelo tempo, né? O desgaste natural do tempo.
Mas eu achei interessante porque, a partir do convite do Fabiano, eu encontrei essas relíquias aqui numa gaveta guardada e que a gente tem que trazer para o debate, tem que trazer para que as pessoas tenham consciência de como se deu essa luta, né? De construção. Esse sistema, então, como eu disse, ele nasceu da luta da sociedade civil organizada, os centros universitários, enfim, né, os trabalhadores, os profissionais da área de saúde também, e desencadeou, então, né, nas conferências nacionais e no movimento de reforma sanitária. Várias reuniões, tiveram diversas conferências, na qual a 8ª Conferência de Saúde é importantíssima nessa construção, e que deram as diretrizes para o SUS, o Sistema Único de Saúde, tão importante hoje para o combate dessa pandemia, que tem um estudo que demonstra que 70% da população brasileira depende do SUS, é atendida pelo SUS, né? 70% a 75%, mais ou menos. Então, sobram 30% da população brasileira que seria atendida pelos planos privados, né? Ou pelos hospitais privados, enfim, né? Isso se a gente contar que nós somos em torno de 210 milhões de brasileiros, a grosso modo, tá? Nós vamos ter aí um número em torno de 160 milhões de brasileiros que dependem do SUS, que vão entrar nas filas agora por respiradores, né? Sendo que os outros 50 milhões vão ter algum tipo de acesso ao sistema privado de saúde. Bom, isso é só para iniciar, assim, né, para dar uma contribuição, mas fico feliz em poder ter conseguido resgatar tanto a carteirinha do INAMPS, né, como a Constituição, que eu trouxe e mostrei para vocês, né, e que a gente tem que defender não só a Constituição brasileira, como também a criação do Sistema Único de Saúde, que foi cria, então, dessa Constituição cidadã. Eu acho muito interessante essa fala de vocês, porque, acima de tudo, é uma fala que vem da prática, né? É uma fala de quem bota o SUS para funcionar, né? E eu acho que isso é muito relevante, né? Porque talvez um dos maiores desafios nossos, do movimento comunitário, é a questão do resgate histórico, né? Da nossa própria história, para nos entender melhor e, a partir daí, enxergar a realidade presente de uma maneira um pouco diferente. Porque isso é muito importante que vocês falaram, né? Como é que era antes do SUS. Antes eu queria fazer um parênteses, aproveitar que tem aí várias pessoas nos acompanhando, pedir para compartilhar, né, esse nosso bate-papo aqui, para que mais pessoas possam acompanhar na nossa página essa boa conversa aqui sobre um tema tão relevante que é a valorização e a permanência do SUS para a nossa população, né? Então, quem puder compartilhar e fazer essa gentileza vai ajudar muito a outras pessoas a acompanharem essa conversa. Isso é muito interessante, né? Porque, se a gente lembrar como é que funcionava o INAMPS, né? O núcleo do INAMPS, ele era de uma maldade muito grande, né? Porque, na verdade, essa ideia, porque o INAMPS ele inicia em 1977, né? Então, a gente for lembrar em plena ditadura militar, né? Então, aí já tem um tempero nessa sopa aí que a gente tem que considerar. E essa lógica do INAMPS, vinculado, o acesso médico vinculado à assinatura da carteira e à contribuição da Previdência, em outras palavras, o que o sistema dizia para o trabalhador? Olha, tu vai receber esse atendimento médico apenas para poder continuar trabalhando na minha empresa. Porque se tu não puder trabalhar na minha empresa, tu não serve para mim. E se tu não serve para mim, tu não vai ter atendimento médico. Porque isso é o que era dito nas entrelinhas. O momento que tu cerceia as pessoas de ter acesso à saúde pública, dizendo para elas, olha, só vai ter acesso aqui quem assina a carteira, quem está com a carteira assinada e quem contribui para a Previdência. Bom, tu está dizendo, em outras palavras, o seguinte, ó, tu só é útil para mim quando tu estiver trabalhando. E aí, enquanto for útil para mim, eu vou te dar acesso à saúde. No momento de tu deixar de ser útil para mim, grande empresário, para mim, grandes empresas, tu não serve mais, tu não merece ter atendimento médico. Então, acho que esse foi o grande salto de qualidade que o SUS deu em relação à nossa realidade.
E esse talvez seja o grande desafio, né? Porque há um processo atual de desconstrução do SUS muito grande, né? Nós temos um governo federal hoje que, se não fosse a pandemia, se a gente for lembrar um pouquinho antes da pandemia, ele vinha num processo de destruição do SUS, assim, muito violento, né? O chamado teto de gastos, que, na verdade, é o teto de investimentos, né? Tu congelar por 20 anos o acesso, o investimento em saúde e educação, isso é um ato quase que genocida para quem precisa de um sistema público, para quem precisa de políticas públicas. Então, essa pandemia, até mesmo esse governo teve que dar uma recuada, porque viu a importância que é o SUS no contexto brasileiro. E o que a Patrícia falou é muito verdadeiro. Países ricos, como os Estados Unidos, por exemplo, está sofrendo terrivelmente com a pandemia, porque não tem o SUS. E a gente está falando da ainda maior potência econômica do planeta, mas não tem um SUS parecido com o nosso, não tem nada parecido com o nosso. Aliás, o planeta não tem, mas especificamente os Estados Unidos está passando por uma tragédia social. Então, eu queria que vocês trazer um pouquinho da experiência de vocês, né? Porque nós, do movimento comunitário, a gente valoriza muito, a gente sempre pensa, né? O ideal é teoria e prática junto, mas entre um e o outro, eu fico com a prática, né? E eu valorizo muito a teoria, né? Eu sou estudante lá da ciência política da URGS, mas sei que sem a prática, sem as pessoas que fazem as coisas acontecer, tem uma frase que eu gosto muito que diz que ideias não movem o mundo. O que move o mundo são ideias e ações. E eu concordo plenamente com isso. E vocês são exemplo disso, que fazem, a despeito de todas as dificuldades que a gente sabe que tem no nosso PAX, não provocado por vocês, mas sim por um sistema que quer justamente destruir o SUS para, na verdade, sucatear o SUS para dizer que ele não serve. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco da experiência de vocês em relação a quem está lá na ponta do processo. Pois então, eu acho que todas as pessoas deveriam ser defensoras do SUS, defender o SUS com unhas e dentes, pois lá no postão, na sala vermelha, eu já atendi uma pessoa muito rica, da elite, né, ao lado, né, os colegas atendendo uma pessoa em situação de rua, os dois atendidos da mesma forma, né, a gente prestando dignidade para os dois pacientes, um sendo da elite, tendo o melhor convênio, né? Só que se chega lá, se a pessoa passa mal, né? A gente está dando eu acho que problema, o áudio. Pode falar, Patrícia, desculpa. Posso continuar? Sim, por favor. Então, todas as pessoas deveriam ser defensoras do SUS, né? Porque se uma pessoa que tiver uma pessoa rica passar mal lá na cobertura, passar mal lá na cobertura dele, e se o vizinho chamar SAMU, ele vai ser atendido lá no postão da Vila Cruzeiro até estabilizar, né, e entrar em contato com o convênio dele. Mas quem vai atender somos nós, né, trabalhadores do SUS. Se o vizinho chamar SAMU, ele vai ser atendido lá. Está dando o que houve. É um dos dois que estão aí porque esse é o problema, a fala sai na caixa de som, né, do celular e entra e é captado pelo próprio áudio do celular. E como é que a gente poderia melhorar isso? Se tiver um fone de ouvido, acaba com o problema. Tá. Eu vou pedir para alguém aqui trazer um fone de ouvido. Agora eu estou fazendo. Armando, então, tu continua. Se tiver um fone de ouvido, acaba com o problema. Tá. Eu vou pedir para alguém aqui trazer um fone de ouvido. Armando, então, tu continua. A fala da Patrícia... Eu tô sem ouvir pelo celular aqui, eu só tô ouvindo através do computador.
o som do meu telefone aqui foi para o espaço. Então, só que tem um delay entre a tela aqui do computador. O fone. Ô, pessoal. Faz parte, as novas tecnologias nos exigem novas adaptações também. A gente Problemas técnicos, acontece. Né, Fabiano? Continuo sem poder te escutar vocês aqui pelo... Tu me ouve, Armando? Novas adaptações também. Bom, como a Patrícia está com fone de ouvido agora, qualquer retorno aí, Armando, provavelmente vai ser do teu dispositivo aí. Eu consigo ouvir, Fabiano, pelo meu notebook, mas a ligação, que é onde eu estou agora ao vivo contigo... Provavelmente vai ser do teu dispositivo aí. Pode falar, Armando, vamos ver. Me ouve? E aí, melhorou? Eu vou pedir licença um minuto, então, Fabiano. Sim, eu vou pegar um fone de ouvido. Vou pegar um fone de ouvido também para ver se daqui a pouco conectando no celular. Tá bem? Ah, e aí, vou pedir licença. Pode conectar no computador. Aí não vai esse retorno ao... Bom, Patrícia, você estava falando mesmo? Eu falava que o SUS é um direito de todos, dever do Estado. Não importa se a pessoa não tem um real, se ela está em situação de rua ou se a pessoa é milionária, né? Ela vai ser atendida da mesma forma. Direito de todos, dever do Estado. Não importa se a pessoa não tem um real, se ela está em situação de rua ou se a pessoa é milionária, né? Ela vai ser atendida da mesma forma. Deixa o Armando voltar, a gente já resolve isso. Vi muitas pessoas participando, né, Patrícia? Que bacana, né? Isso é muito legal, né? O reconhecimento do trabalho de vocês, né? Muitas pessoas participando aqui, a Caroline, a Ariana, a Rosane, muitas pessoas reconhecendo o trabalho de vocês, aqui, a Denise, a Clara, colegas de trabalho de vocês, usuários, acredito também, que estão aqui reconhecendo o trabalho que vocês fazem, né? Isso é muito bacana ali. Mais de 20 pessoas acompanhando nosso papo ali, agora quando está vindo, é muito legal que um assunto como esse chame a atenção das pessoas também, né? Isso é muito bacana, que mostra que tem muita gente interessada na defesa do pacto, na defesa do pacto também, né? Mas na defesa do SUS, né? Porque a gente sabe as consequências de um SUS ser praticado e de, eventualmente, a sua distribuição, né? Armando, ouve, Armando? Tem um delay aí, né? Dando retorno. Armando, eu acho que pode conectar, talvez, o teu fone no computador. Assim, ó, Fabiano, como eu te disse, eu estou com um problema vocês, tá? Pelo celular. E estou acompanhando também pelo Facebook no... pelo celular. E estou acompanhando também pelo Facebook no...
Tem um problema de delay aqui, Fabiano, como eu te disse, tá? Então, assim, ó, eu vou tentar complementar a fala da Patrícia, tá? Mesmo não escutando aqui ao vivo, eu vou tentar fazer aqui a fala, mas, assim, isso que vocês colocaram, né, em relação ao SUS, em relação a essa importância, agora vocês imaginem só se no ano de 2020, nesse momento que nós estamos enfrentando, com cerca de 40 milhões de pessoas com trabalhos informais, que estão fora do sistema, né? Sem contar nos desempregados, né? Com os desalentados também, que é um termo novo que se criou para se referir àquelas pessoas que já desistiram, inclusive, de procurar emprego, né? Então, esse exército, essa massa industrial de reserva, como já dizia o velho Karl Marx lá no passado, no Capital, enfim, né? Ela está aqui presente, assim como a pandemia retorna agora, assim como a gripe espanhola, agora a gente passa por um novo período, mais do que nunca se coloca em xeque o próprio capitalismo em si, onde o Estado se vê agora a importância do Estado em detrimento daquele Estado mínimo que as pessoas tanto pregam e que na hora em que precisam, que o calo aperta e que o respirador está faltando, essa é a hora de se ver a importância, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, como tu citou, né, Fabiano? Como não existe um sistema público de saúde, o que acontece? A gente viu em Nova York, por exemplo, aquele número enorme de vítimas fatais, né? De mortos, enfim. Por quê? Porque as pessoas, estando fora do sistema único de saúde, ou melhor, na falta de um sistema público de saúde lá, né? Que é o caso, elas não têm acesso para controlar o diabetes, a sua asma, a sua hipertensão, enfim, as mais diversas doenças. Estando descompensada a sua saúde, vão ser um prato cheio, né? O Covid vai chegar com tudo e vai dizimar, como dizimou essa população lá. E aqui nas nossas periferias, que já está chegando, se a gente comparar o número de mortos, né, de vítimas fatais, né, daquelas pessoas que moram nos bairros nobres de São Paulo, ele é infinitamente inferior ao número de mortos que já existem nas periferias, né? Então, esse vírus, ele chega com tudo nas periferias e a letalidade dele é muito superior, é muito, muito superior, né? Enquanto em alguns bairros de São Paulo chega a ter 5 mortos, por exemplo, por uma população, né? Na periferia, em um bairro periférico, chega a ter 50, 70 casos fatais, né? Então, ele bate em cheio, ele vai pegar essas pessoas, como disse esse presidente que está aí agora, pegar o cara meio desfalcado, meio capenga, é o que vai acontecer, né? Então, assim, por isso a importância do Sistema Único de Saúde. Nós, assim como eu e a Patrícia, que trabalhamos aqui, eu já estou há 20 anos aqui no pronto atendimento da Cruzeiro do Sul. Se a gente for considerar que a cada 25 anos é o número de uma geração, por exemplo, né? A cada 25 anos tu conta uma geração, já passou praticamente uma geração. Eu vi as crianças crescendo, hoje já estão alguns no mercado de trabalho, outros na informalidade, outros, né, nem estão mais aqui por N problemas sociais que acabam também enfrentando essas comunidades mais carentes. Eu acho muito, muito importante, né, a gente fazer esse balanço em relação né, a esse sistema que a gente vive, né? E é muito, muito interessante se a gente faz. Hoje à tarde, né, eu procurava alguns textos ali para poder né, contribuir e a gente pensar junto a realidade hoje que a gente vive no país, né, e qual é a consequência disso para a classe que mais precisa de políticas públicas, né? O Brasil, num dos últimos levantamentos do IBGE, o Brasil tem menos de 40 milhões de pessoas com carteira assinada. Então, vejam só, meus amigos, se estivesse vigendo hoje o INAMPS, de 200 milhões de brasileiros,
menos de 40 milhões teriam acesso ao sistema de saúde. Quer dizer, 150 milhões de brasileiros estariam fora do sistema, porque não teriam carteira assinada, logo não teriam acesso ao sistema público de saúde. Então, por isso que é tão importante, né, a gente cada vez mais trabalhar no nosso país olhando sempre no retrovisor, no sentido de aprender com tudo aquilo que já passou para o bem e para o mal, né? Isso é muito relevante. De cada 7 brasileiros, 3 apenas têm carteira assinada no Brasil. Então, seria uma tragédia social se o SUS não existisse com esse princípio de universalidade, né, de todos terem acesso. Como a Patrícia falava agora, que atende do pobre ao rico, né, porque o sistema público, ele abre os braços para qualquer brasileiro, e, na verdade, brasileiro e estrangeiro, né, porque é uma determinação da nossa Constituição, o SUS também atende qualquer ser humano, na verdade, que estiver no nosso território e tiver algum tipo de enfermidade, ele vai ser atendido, né? Não vai ter uma recusa do Estado, né? E eu queria que vocês falassem um pouco da questão das subnotificações, agora entrando um pouco na questão da pandemia, né? Desse coronavírus aí, que é um problema, e a gente cada vez mais se preocupa com essa situação que está chegando cada vez mais forte nas comunidades. Como é que vocês veem essa questão da subnotificação, que é uma preocupação muito grande para nós, movimento comunitário, né? Porque a gente não tem uma noção real da contaminação, a quantas anda dia a dia nas nossas comunidades, e podemos falar de Porto Alegre, né? Mas acaba sendo um laboratório também para outras localidades do país. Patrícia? A princípio, no início, quando surgiu, né, o vírus, o que se dizia? Que esse vírus atacava só as pessoas ricas, quem estava viajando, que não atacava os negros, que não atacavam os pobres, eram os ricos que tinham essa doença. É que iniciou lá, né, com as pessoas de uma classe mais alta, e ela migrou para as periferias, porque as pessoas vão e trabalham, né, nas casas de pessoas ricas. Inclusive, foi uma das primeiras mortes, né, foi de uma empregada doméstica no Rio de Janeiro, que pegou dos patrões, né. O que acontece? Essa doença ataca, sim, os pobres, ela está subnotificada, nós sabemos, né, essa coisa de ficar em casa não é brincadeira, né, isso aí é uma medida que mais está funcionando, né, até agora, e eu agradeço todas as pessoas que respeitaram a quarentena, né, vocês são verdadeiros heróis, porque a gente sabe a dificuldade de ficar em casa, né. Nós precisamos, sim, que o governo ajude, né, o governo já morreu 6 mil pessoas, e o governo fala, e daí? E daí que a gente tem que ir para o afrontamento com esse presidente aí, né, ele tem sim que repassar esse dinheiro, que as pessoas ficam, eu passo de manhã para trabalhar, às 5h30, tem umas filas gigantescas, e as pessoas não estão recebendo esse dinheiro, as pessoas estão desempregadas, uma hora, daqui a pouco não vão conseguir mais esconder embaixo do tapete, né, os números do Covid, porque é um número muito grande, a gente sabe que tende a piorar, né, ela ataca todos, né, ela já chegou nas periferias, né, a gente vê a subnotificação das comunidades, a gente está vendo os indígenas morrerem, né, a gente está vendo as pessoas estão pouco preocupadas com isso, né, a preocupação, por quê? Porque o presidente de uma nação, né, onde ele teve muitos eleitores, alguns arrependidos, outros não, ele não tem nenhuma medida de segurança, é uma pessoa totalmente irresponsável, uma pessoa que deveria falar a verdade, ele não respeita cientistas, ele não respeita a contagem de mortos que tem no mundo inteiro, né, porque aqui não vai ser diferente,
não vai ser diferente. O que está segurando no momento é a quarentena, né? E o que eu vou dizer para vocês? Nós, trabalhadores do SUS, os outros os trabalhadores também da iniciativa privada, a gente está nesse fronte, né? Nos colocaram no fronte, né? Com poucas armas, assim. Poucos estão preocupados com os trabalhadores da saúde. Eu vejo as pessoas falarem muito em respiradores, mas quem cuida dos respiradores são as pessoas, os trabalhadores do SUS, né, que precisam estar vivos, precisam estar com saúde para manter essas máquinas funcionando, porque sem os trabalhadores do SUS, né, uma máquina, um respirador, né, Armando, ele não funciona sozinho. Um respirador não funciona sozinho. Então, as pessoas elas escutam aí, estão chegando respirador da China, que estão montando respiradores, que o Brasil também, alguém está fabricando respiradores alternativos, mas, pessoal, assim, respiradores, eles precisam, sim, dos profissionais da saúde, né, que muitos estão, nossos colegas adoecendo, os nossos colegas morrendo, então, não adianta ter milhões de respiradores se não tiver o pessoal para cuidar, né, desses respiradores, né, porque são os profissionais, são os técnicos de enfermagem que cuidam da sedação. Ninguém fica com, eu vou usar assim um termo popular, um cano, que é a traqueia, sem uma sedação. E quem prepara, o médico prescreve, e quem prepara essa sedação somos nós, né, somos os funcionários do SUS, né, as pessoas não têm ideia da gravidade da gravidade dessa doença. Então, eu vejo assim, ó, as pessoas na rua acumuladas. Hoje eu vim do trabalho, eu vi muitos carros, eu vi muitas pessoas na rua, então o pessoal não está acreditando, né? Estão vendo que está chegando um respirador, mas respirador precisa de profissionais da saúde. Nós somos muito, muito pouco valorizados, a gente não vale nada para esses governos, né? Nós profissionais, as pessoas acompanharam aí o que aconteceu, né, em Brasília, o desrespeito com os profissionais da saúde. Nós nunca fomos valorizados de fato, mas agora é absurdo o que estão fazendo com a gente, é total desrespeito. Armando. Me ouve, Armando? Bom, então, seguindo, né, eu acho que a Patrícia relata bem isso, foi bem feliz a tua fala, e sim, eu estou te escutando, Fabiano, tá conseguindo me ouvir? Continua o delay aqui, mas eu vou tentar. Bom, o Brasil hoje, tá? Alguns dados que eu estava acompanhando hoje. O Brasil é o 6º lugar em número de óbitos hoje, né, no mundo. Se espera, na melhor das hipóteses, né, uma hipótese otimista, em torno de 44 mil mortes. Isso na melhor das hipóteses, se o isolamento social funcionar. Isso que a Patrícia está trazendo, que é a questão de ver as pessoas na rua, e a gente vê, até no próprio atendimento. Ontem eu trabalhei 12 horas à noite, e se nota que as pessoas estão buscando atendimento por situações que talvez elas pudessem aguardar até um pouco mais para resolver esse problema, essa situação que as levou para esse atendimento, né? Então, desde o início desse isolamento social até o dia de ontem, que é o que eu posso falar, eu noto que aumentou a saída das pessoas para a rua, seja em busca de atendimento, seja na busca da sua própria sobrevivência, porque também já faz, hoje é dia 7, faz um mês, fazem 30 dias que saiu essa ajuda emergencial, entre aspas, eu vou dizer entre aspas, porque
Se era uma emergência, já deixou de ser há muito tempo, né? Então, isso obriga o quê? Obriga as pessoas a saírem para a rua, a se aglomerarem, né? Essa é a ideia do governo, inclusive, que as pessoas saiam, se contaminem, né? Quem tiver que morrer, vai morrer mesmo. E daí? Essa é a pergunta que fica. E daí? Então, isso é proposital, não é por acaso que a Caixa Econômica, seja através do aplicativo, seu Onyx Lorenzoni, de uma forma ou de outra, estava mais preocupada com as fraudes, que eventualmente ele poderia colocar a Polícia Federal atrás das pessoas que fraudassem, mas aí a Polícia Federal serve, né? Para outros casos, bom, deixa a Polícia Federal quietinha ali para não incomodar muita gente, né? Só quando interessa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, são políticas de governos, né? Enquanto o SUS deveria ser uma política de Estado que estivesse imune a esses ataques, e como ele é tripartite, ele depende do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, e nesse caso aqui no Brasil, os três estão alinhados com essa política neoliberal de ataque ao SUS, de ataque ao que é público, dizendo que não funciona. Esse é o discurso. O SUS não funciona. Puxa vida, não posso perder o meu plano de saúde. Só que o teu plano de saúde, meu velho, também vai te deixar na mão, porque eles não têm estrutura. Eles não vão ter estrutura para dar esse suporte, né? Bom, eu fico realmente assim, me sobe um pouco o sangue quando eu falo nessas situações políticas, nesse alinhamento ideológico. Hoje nós tivemos um ataque. Hoje nós, servidores, aos quais as pessoas estão lá em casa batendo palma, né? Hoje nós tivemos um ataque aqui na nossa cidade de Porto Alegre. Até eu fiz uma postagem no Facebook, fiz uma denúncia, né? Por quê? Porque o gestor, sem conversar com os trabalhadores, né? Sem conversar com a comunidade, simplesmente entra no pronto atendimento Cruzeiro do Sul e fecha o setor de nutrição. Comunica aos trabalhadores do setor que, a partir de hoje, eles serão deslocados para o HPS, onde, então, né, vai produzir a alimentação não só dos servidores plantonistas, mas também dos pacientes dessa comunidade, né, que foi a responsável por esse pronto atendimento estar aberto até hoje, né? Se a Constituição tem 32 anos, fazem 32 anos que a comunidade invadiu, tomou conta do pronto atendimento da Cruzeiro do Sul, porque senão ele estaria fechado já há 32 anos. E aí vem um gestor alinhado com os governos a nível federal, a nível estadual, privatistas, né, que estão tentando empurrar e já estão fazendo isso na cidade, já fizeram isso com 2 pronto atendimentos, da Bom Jesus e da Lomba do Pinheiro. Já privatizaram também, terceirizaram serviços de diversas unidades básicas de saúde, com a balela de que seria estendido até às 22 horas o atendimento da população, mas que, no fim, a gente sabe que não, porque foi reduzido, se diminuiu o número de unidades básicas, centralizaram, fecharam 3 para manter uma aberta até as 22 horas, e ainda mais, né? Eles estão calcados, eles estão embasados em um sistema, né, médico-centrista, centralizado no saber médico. Conheço profissionais médicos de excelente estirpe, de conhecimento, parceiros, né? Mas que, infelizmente, esse modelo ele já se demonstrou falido lá no tempo do INAMPS, dessa carteirinha que eu mostrei para vocês. Já se abriu mão disso. Hoje se luta e se preconiza um atendimento baseado na equipe multiprofissional, com uma visão holística do ser humano, da sua realidade social, psicossocial, inclusive, do local onde ela vive, né? Então, assim, é mais um retrocesso. E hoje o que aconteceu no PACS foi um exemplo claro disso. Né? A ideia é que se faça, então, a alimentação no HPS, né? E depois se transporte em plena pandemia, se coloque essa alimentação dentro de caixas que foram
higienizadas com uma mangueira, com água fria, com servidor, com terceirizado, sem luva, lavando ali com água e sabão, num local externo, cheio de mofo na parede, onde circulam ratos, baratas, né? Um local contaminado, e aí vão bater palma para nós. É lamentável, eu não quero palmas, eu quero respeito. Então, assim, fica aqui o meu repúdio e a minha denúncia também nesse espaço. E aos gestores que acham que não vão passar, eles vão passar. Mais cedo ou mais tarde, eles vão estar na linha de frente, quem sabe até trabalhando conosco como colegas, e não vão estar sofrendo também com esse desmando, com esse autoritarismo, com essas decisões que vêm de cima para baixo, como eu falei hoje, né? Diretamente para o responsável pela Central Municipal das Urgências, enfim, né? Mas a gente vai continuar nessa luta, e porque nós entendemos que esse é o caminho, né? Um SUS de qualidade, com profissionais dedicados que conheçam a população, né? Que tenham condições de trabalho, que tenham condições de remuneração, de alimentação, o básico, para poder dar um retorno. E quando a pessoa ou as pessoas buscarem o atendimento, não só na pandemia, né? Agora mais do que nunca, mas quando elas forem buscar o atendimento, elas encontrem um profissional inteiro, né? E não um ser humano em cacos. Eu acho que essa fala de vocês assim é emocionante, mas acima de tudo ela é muito realista, né? Porque ela é a expressão do que a gente está vivendo no país hoje, né? Vocês falavam sobre esse processo de... Hoje a gente vive, na verdade, um processo de criminalização do servidor público no Brasil. E esse alinhamento desses governos aí, o discurso quase que igual, né, de Brasília a Porto Alegre, isso é uma questão para a gente refletir. Vocês falavam, eu lembrava semana passada, eu lembrava de uma fala do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, na semana passada, que ele dizia assim: não, o funcionalismo público no Brasil precisa entender que eles precisam se sacrificar pelo seu país. Aí eu fiquei pensando, eu fiquei lembrando de vocês, eu fiquei lembrando dos professores que recebem aqui no estado do Rio Grande do Sul, além de receber um salário baixo, recebem um salário parcelado. Os servidores em plena pandemia, com todos os problemas de estrutura por conta desse sucateamento do SUS, estão lá fazendo um trabalho fundamental de combate ao coronavírus. E eu fiquei pensando, puxa vida, essas pessoas que precisam se sacrificar antes dos milionários, antes das elites desse país, que historicamente tiraram de quem mais precisava. Eu fiquei pensando, na verdade, é uma fala assim, que é inaceitável sobre qualquer aspecto, porque a gente conhece a realidade que se trabalha no sistema público de saúde, no sistema educacional do país. Como é que a gente vai compactuar, como é que a gente vai aceitar uma fala dessa, completamente descolada da realidade? Ele pega uma fração, talvez, do funcionalismo e passa uma regra geral, e passa uma régua assim de, né, como a gente diz aí no bom português, de cabo a rabo, como se fosse uma massa homogênea dos funcionalismos, dos servidores públicos desse país. É um absurdo que a gente não pode aceitar, e a gente tem que se indignar com essas falas e entender qual é o governo que está aí colocado hoje. Porque o SUS, a gente vai falar e vamos falar sempre aqui, é fundamental para a dignidade das nossas famílias. Eu sou usuário do SUS e me orgulho muito de ter um sistema que tem profissionais como vocês atuando lá na ponta do processo, movendo montanhas, porque talvez essa seja a grande estratégia desses governos de direita, desses governos de Estado mínimo, como vocês falaram antes, né? Outro dia eu li um autor, ele dizia assim, não, quando se falar em Estado mínimo no Brasil, a gente tem que perguntar para quem? Estado mínimo para quem? Estado mínimo só se for para o pobre, para a classe trabalhadora, porque a classe rica, as elites desse país sempre tiveram um Estado máximo, benesses fiscais, né, lucros e dividendos que não são taxados no país, que transformam o Brasil num verdadeiro paraíso fiscal,
para essas grandes empresas. Então, é Estado mínimo para quem? Na verdade, Estado mínimo para o trabalhador, Estado mínimo para quem precisa de um Estado que atue de forma minimamente estruturada para atender quem mais precisa. Então, eu acho que é muito bacana, e eu queria dialogar com vocês justamente nesse ponto também que vocês mencionaram, uma coisa que a gente está tendo, assim, digamos, um movimento comunitário, assim, um grande desafio, que é a questão do isolamento social, né? Porque se falar em isolamento social na classe média e nas classes mais abastadas é um tipo de realidade, mas falar em isolamento social nas periferias é um problema. A gente está agora com a nossa rede de solidariedade da União de Vilas fazendo um trabalho muito importante das comunidades, porque como é que a gente vai tratar essa questão do isolamento social, e a gente está fazendo isso, mas também conectado com a realidade das pessoas que precisam de alimentos, que precisam ficar em casa, mas ficar em casa com comida na panela, porque panela vazia não tem que isolamento que segure, as pessoas vão sobreviver, não pode morrer se salvar do vírus, mas morrer de fome, né? Então, eu queria ver um pouquinho como é que vocês estão vendo isso e se vocês estão tendo algum tipo de realidade disso no dia a dia em relação ao isolamento social. Patrícia? O isolamento social é um método muito importante, é um método que muito nos ajuda, né? Porque os funcionários estão adoecidos. A forma de que essa gestão marquesã nos trata é absurda. É absurda a forma que esse homem nos trata. Hoje nós sofremos um ataque foi uma violência. Desde que esse homem entrou, ele vem atacando a saúde, ele vem atacando a educação, mas agora nós estamos numa pandemia onde ele mesmo fala que trata bem os profissionais da saúde. Isso é uma inverdade. O que a gente tem aí é uma política genocida, né, dos 3 governos, onde nós somos atacados violentamente, nós não temos nem o direito de ter uma alimentação de qualidade, isso que nós contribuímos para a gente ter essa alimentação. Os pacientes vão ficar sem alimentação em plena pandemia no postão da Vila Cruzeiro. Nós tínhamos lá, até hoje, uma nutricionista que avaliava paciente por paciente, né? Aí veio essa gestão, né? E tirou a nutricionista, vai sair de lá. Isso já aconteceu nos 2 outros pronto-atendimentos, que é a Bonja, né? E a Lomba do Pinheiro, onde as colegas tinham que fazer mamadeiras. As colegas tinham que fazer lanche para os pacientes. A enfermagem, tão atacada pelo esse prefeito, ele sentou no passo, na cadeira, a primeira coisa que ele fez foi retirar metade da nossa insalubridade, sendo que a gente atende, lá nós temos um isolamento de TB, de tuberculose, né? Tem casos de meningite que a gente atende, né? Chega a pessoa grave, depois a gente vai saber que é meningite, nós tinha que estar com uma N95, e a gente não está, né? A gente não está preparado naquele momento, então a gente só sofre ataques, a gente quer sim lutar, né? A gente tem colegas com comorbidade que continuam lá na linha de frente, porque acha que tem que estar, é o nosso trabalho, ninguém está se recusando a trabalhar, mas a gente tem que implorar por EPIs, né? A gente tem que implorar por respeito, né? No momento agora de pandemia, de isolamento social, onde os olhos do mundo estão voltados para o pessoal da saúde, para o pessoal de enfermagem, que o pessoal fala muito na linha de frente, mas as pessoas têm que saber o que está acontecendo com nós dentro dos serviços de saúde. Nós estamos sendo desrespeitados, nós estamos sendo atacados, né? Eu gostaria que esses gestores estivessem lá na hora que a gente está trabalhando, atendendo na sala vermelha, onde chega 8 baleados no mesmo momento, onde todo mundo tem que correr, né, e atender, e a gente é desrespeitado, nós somos tratados como
como assim, seres desprezíveis, e não é assim, a gente sabe o valor que a gente tem, né, a gente sabe que a gente cuida dessa cidade com carinho, né, e é isso, a gente vai denunciar tudo que está acontecendo, porque nós somos de luta, nós vamos continuar lutando, porque a gente luta pela população dessa cidade, né, a gente cuida dessa cidade, somos nós, funcionários públicos, tão atacados e tão odiados, mas é nós que cuidamos dessa cidade com carinho. Armando. Bom, continuamos no delay aqui. Enquanto eu estou conversando aqui com vocês, eu estou escutando a Patrícia ainda aqui, a fala da Patrícia. Mas vamos lá. Importante, eu acho que isso que a Patrícia traz mais uma vez, né? Que é a questão, por exemplo, né, que é a questão da insalubridade. Desde 2017, o que já era um absurdo, nós perdermos a nossa insalubridade, né, no grau de 40%, que era o grau máximo, nós perdemos isso, né, ele reduziu para 20%, porque ele diz que nós não estamos expostos, né, a riscos. O que já era absurdo antes, agora, então, em plena pandemia, com o risco que todos os profissionais estão correndo, é mais absurdo ainda, é uma coisa... eu não tenho palavras para descrever isso. E o mais grave de tudo, quem é que vai pagar essa conta? Porque, assim, são milhares de ações trabalhistas, né, para reverter essa situação, né, que é injusta, no mínimo é injusta. Quem é que vai pagar, né, essas ações judiciais quando o juiz, porque eu acredito que nenhum juiz vai se tornar cego diante de uma situação desta. Basta uma visita técnica, já temos laudos técnicos, já temos parecer também, né, do Ministério Público, que reconhece aquele local como insalubre, as pessoas frequentam, sabem, é um local onde circulam diversos agentes biológicos. Mais uma vez, friso, e agora mais do que nunca, quem vai pagar essa conta vai ser a população, o municipal, o cidadão do município de Porto Alegre, né, que paga os seus impostos, vai ter também uma parte dos seus impostos voltados para esse passivo trabalhista, né, que é a retomada dos 40% da insalubridade dos profissionais que estão se expondo. Os 40% de insalubridade, ele não exclui o risco. Nós recebemos os 40% justamente para minimizar os efeitos dessa exposição que nós temos, né? Isso não torna ninguém mais rico, né? Isso não me torna um marajá, né? Isso não me torna um barão, como o Cláudio Janta, enquanto líder do Marquesan na Câmara Municipal de Porto Alegre, disse que nós éramos os barões do funcionalismo público. Nós, os barões, como se nós vivêssemos numa monarquia ainda, enfim, né? Mas, bom, né, são situações que realmente nos indignam. A Patrícia hoje também estava presente lá conosco e, como sempre, né, a gente pôde fazer uma fala na defesa, né, dos trabalhadores e dos demais colegas que se submetem muitas vezes, porque nem todo mundo tem esse entendimento. Eu tenho uma teoria que diz o seguinte, né, apesar de toda a tecnologia que o mundo, no século XXI, o mundo contemporâneo, pós-moderno, alcançou, o desenvolvimento humano ele não chega para todo mundo, para todas as pessoas de uma mesma forma. Nesse momento que nós estamos conversando aqui, né, através da tecnologia que disponibiliza que nós possamos estar juntos nesse momento, existem tribos lá na Amazônia que sequer tiveram contato com o homem branco, no caso. Né? Então, assim, enquanto tem povos vivendo ainda na pré-história, aí eu também quando eu falo dessa teoria, porque tem pessoas que, mesmo vivendo dentro das cidades, né, tendo uma vida urbana, vivem ainda como se estivessem nas cavernas, coletando frutas, coletando latinhas, coletando, enfim, né, reciclando. Então, as pessoas também não vão ter o mesmo discernimento e não vão conhecer os seus direitos. E para isso que a gente... o pouco que a gente
tem de conhecimento, a gente tenta, de alguma forma, dividir com essas pessoas e fazer com que elas tomem uma consciência crítica, né, do momento histórico que a gente está vivendo, para que a gente possa modificar essa sociedade. Né? Porque se não for para a humanidade caminhar para frente, não tem por que realmente, né, a gente está dando murro em ponta de faca, a gente sair para estudar, a gente querer crescer como ser humano, porque a gente vai viver naquele mundo de cada um por si, né, do individualismo, do egoísmo, e não é isso que a gente acredita. A gente acredita num bem social, num bem maior, num estado de bem-estar social. A situação, por exemplo, desse auxílio emergencial, né? Agora, com o Estado sendo chamado mais uma vez para intervir, inclusive, na própria sobrevivência das pessoas, se fala, ou se falou agora, num projeto antigo do Eduardo Suplicy, por exemplo, né, que por acaso é de esquerda, né, e que já tinha, e tem um projeto na Câmara que está engavetado, que é da renda básica para todos os brasileiros. Bom, uma renda básica que te dê suporte, que tu possa escolher, a mãe que tem um filho pequeno, bom, se ela não quer ir trabalhar, né, ela vai ficar em casa cuidando do seu filho, porque ela entende que seja mais importante estar junto com o filho, junto com a criança, amamentando, dando amor, dando carinho. Né? Agora, se ela entender que ela tenha ambição de buscar, seja trocar de carro, seja, enfim, né, conquistar alguns outros bens para consumo, que seja, ou até para ter uma vida melhor em termos de alimentação, bom, aí ela vai se dispor a sair para o mercado de trabalho, né, vender a sua força de trabalho em troca de alguns reais, vai ser muitas vezes explorada, saindo embaixo de chuva, né? Tempestade, sujeita à falta de segurança nas paradas de ônibus. Então, é todo um contexto que ele está entrelaçado. Né? A gente não vive sozinho numa sociedade. Esse pacto social em que nós abrimos mão da nossa liberdade pelo bem comum, ele tem que ser colocado em prática, porque não adianta ter o discurso. O que a gente viu, por exemplo, né, a questão da violência em Porto Alegre, a questão de uns 2 anos, 3 anos atrás, mais ou menos, ainda durante o governo Sartori, se implantou o caos, simplesmente, as pessoas tinham medo de sair nas ruas. Ele simplesmente recolheu as forças de segurança, implementou o caos, havia guerra entre os traficantes, e ele só teve a iniciativa de chamar a Força Nacional quando uma mãe de um aluno, né, da Zona Norte de Porto Alegre, de uma escola particular, foi assassinada em uma tentativa de assalto. Aí ele acionou a Força Nacional de Segurança, que passou, então, né, a circular na cidade de Porto Alegre com as viaturas. Mas enquanto a periferia, né, estava se matando, bom, não se fez nada. Se implementou o caos na segurança pública em detrimento desse bem-estar social, né? Por uma questão que a gente viu e que tantas pessoas sofreram né, nessa situação. Só para finalizar essa minha fala aqui, tá? Retomando o que o Fabiano tinha colocado antes também, né? Em relação a essa visão do servidor público, que o Paulo Guedes, hoje mesmo, né? Ele já disse que os servidores, tanto da saúde quanto da segurança, por exemplo, que é um projeto que passou lá no Congresso, o Paulo Guedes já acenou para o Bolsonaro vetar esses reajustes. Tá? Nós aqui em Porto Alegre, por exemplo, né, estamos já durante toda essa gestão do Marquesan sem reajuste. Tá? Dólar subindo, custo de vida subindo, enfim, os reajustes, todos aqueles que a gente sobrevive, nós somos trabalhadores, né? Então, assim, o que o Fabiano traz é extremamente importante, essa falta de visão de taxar os impostos das grandes fortunas, né? Dos lucros e dividendos dos investidores rentistas da Bolsa de Valores, né? Que foi realmente quem deu suporte para o que a gente está vendo aí de absurdo. Ontem ainda estava vendo também um comentário, né, que uma pessoa fez em relação ao Eduardo Leite,
e ele disse para o Eduardo Leite, faz o seguinte, não paga os professores, eles não estão trabalhando, não tem que receber. Pelo amor de Deus, quem é um ser humano que pensa dessa forma? No século XXI. Século XXI nós estamos. Tá? E ainda existem pessoas pensando dessa forma. Mas é a sociedade que a gente vive. A gente vai ter que evoluir. Eu acho que as colocações de vocês, na verdade, vocês fizeram uma grande síntese do nosso país, né? Da realidade de quem mais trabalha para atender a classe trabalhadora, né? E a gente ouve por aí, né? A Patrícia levantou algumas questões importantes, o Armando não foi diferente, a grande reflexão que eu acho que me parece também importante fazer, o diagnóstico do nosso país, das nossas mazelas, das nossas desigualdades, né? Da imensa pobreza que nós temos no país hoje, praticamente, digamos assim, os chamados campos progressistas, as universidades, a ciência hoje tão vilipendiada, tão violentada, mas que presta um papel fundamental em qualquer nação minimamente civilizada. O diagnóstico todo mundo nós sabemos, né? Os gargalos desse país, né? Para onde vai o dinheiro, né? Praticamente metade do orçamento público é para pagar juros de uma suposta dívida, de uma dívida externa que é surreal, porque é quase uma caixa de Pandora, ninguém fala, ninguém sabe, ninguém faz uma auditoria dessa dívida, e o sangramento dos nossos recursos vão praticamente metade só para essa questão da dívida. Quer dizer, e na hora de uma crise política, na hora de uma crise econômica, para onde que o governo olha e acha que tem que tirar direitos é de quem mais precisa, são das partes mais vulneráveis da sociedade, né? Outro dia eu escutei uma expressão que eu achei muito interessante, né? O pessoal caracterizando o Brasil como um Robin Hood às avessas, né? Tira de quem menos precisa para dar para quem... Tira de quem mais precisa, aliás, desculpe, tira de quem mais precisa para dar para quem menos precisa. E é um raciocínio simples, mas que traduz muito a fala de vocês e a realidade do nosso país, né? Porque é tudo inverso. Como é que tu vai olhar numa crise econômica, numa pandemia, como é que tu vai olhar para quem mais precisa e para a classe trabalhadora, para os servidores que estão lá na ponta do processo, dizendo, olha, agora é a hora de vocês se sacrificar pelo seu país. Enquanto é uma coisa maluca no Brasil, enquanto quem tem avião, quem tem iate, não paga imposto, por exemplo, não paga IPVA. O trabalhador, o motorista do Uber, que tem o seu carrinho para poder trabalhar, ele tem que pagar IPVA, ele tem que pagar seguro obrigatório. Enquanto o dono de iate, de lanche, não paga nada. Não tem um tributo nada em cima desses patrimônios. Então, são coisas que o Brasil ele se diferencia muito das outras nações por essas coisas que são inaceitáveis. Aí esses governos vêm nos dizem, o Marquesan, né, adora dizer, mas nós não temos dinheiro, falta caixa. Primeiro, esse é um discurso que até o TCE, né, o Tribunal de Contas do Estado, emitiu pareceres dizendo que não era bem assim, né, em anos recentes agora, dizendo que esse cálculo que a prefeitura está fazendo para dizer que não tem dinheiro em caixa, que não é bem assim. Mas mesmo partindo dessa premissa, digamos assim, do governo, é evidente que em algum momento o caixa do Estado ele vai faltar recursos, claro que vai, porque é um país totalmente desigual, que se torna um paraíso fiscal para quem tem as grandes riquezas desse país. Então, como é que tu vai atender e tu vai ter um SUS fortalecido que atenda toda a população brasileira se quem mais ganha, quem mais acumula riqueza no país, simplesmente paga praticamente nada ou, na verdade, há uma pesquisa da USP apontando que de 6% a 7% de imposto é o que paga os grandes empresários do país, enquanto um trabalhador tem que pagar 27,5% da sua renda ali, que tiver uma renda um pouquinho maior da média geral do país. Então, essa é uma realidade da nossa nação, do nosso país, que enquanto a gente não tocar nessas estruturas, dificilmente vai mudar. E aí eu queria perguntar para vocês uma coisa.
Esse é o diagnóstico que a gente vê todos os nossos, né, pesquisadores fazendo importantes trabalhos que apontam para esse caminho. Mas eu queria perguntar para vocês, vocês acham que é possível nós tocarmos nessas estruturas de dentro para fora, ou seja, do Congresso, do Estado, de dentro do Estado para fora, sem a participação da classe trabalhadora, sem a participação das periferias, né, o morro descendo para o asfalto para reivindicar uma mudança estrutural no país? Vocês acham que é possível essas mudanças sem a classe trabalhadora puxar esse processo? A força, o dinheiro, a riqueza, ela vem do povo, né? Eles descobriram agora, com a pandemia, que a riqueza deles, né, que sustenta a meia dúzia de ricos desse país, vem do povo, da classe trabalhadora. Eu acredito, sim, que a classe trabalhadora, ela tem que descer, sim, tem que descer o morro, a periferia tem que reivindicar saúde. Ela não acredite, a periferia tem que se ligar, como eu vou falar, né, com a língua popular, o papo aqui é reto, se ligar que é um plano genocida dos governos, né, do município, do estado, né, do país, é um plano genocida para acabar com a população. Eles querem acabar, isso é um plano genocida, né, que atinge as periferias. As periferias têm que se mobilizar, cobrar que sejam testados, né? Porque às vezes uma pessoa periférica chega e não consegue testar, fazer o teste, né? A periferia tem que exigir para que sejam testados, sim, né? Porque com mais testagens a gente vai mostrar, né, que tem muitos casos da doença, né, e que ao contrário que esse presidente pensa, as pessoas, os idosos são muito importantes, sim, para nós, né, é nenhum a menos, né, nós temos que pensar no coletivo, nós temos que lutar pelo SUS e pensar no coletivo para todos nós ficarmos seguros, para todos nós termos saúde, né, ter um SUS de qualidade. Antes dessa pandemia, não sei se tu lembra, Fabiano, que aquelas clínicas estavam oferecendo, vai lá, que por R$50 é maravilhoso, tu vai consultar e vai sair de lá curado. Não é verdade, pessoal? Né? Hoje as pessoas não têm R$1, não têm 20 centavos no bolso, como é que vão pagar R$50 a consulta? Aí tem o exame de sangue, né? Tem a medicação, né? Tem raio-x, é o SUS que presta isso. Então, a população, sim, ela tem o direito de cobrar quando ela é atendida de uma forma que não se agrade, né? Mas nós, trabalhadores do SUS, estamos lá, sim, para prestar um serviço digno. Porque eu, por exemplo, sou usuária do SUS, né? Eu defendo o SUS, eu acredito no trabalho importante dos meus colegas, né? É isso, Armando, pode concluir alguém. Antes de passar a palavra para o Armando, eu só queria fazer um agradecimento a todas as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que estão comentando aqui, mandar um abraço, né? Caroline, Rosane, o Michael, liderança da Cruzeiro ali, faz um trabalho também nas mídias sociais aí bem, bem importante também, de comunicação, a Carmen, o Efraim, né, colega de vocês do Pax, assim como outros colegas ali que eu mencionei, a Janete, o Diogo, todas as pessoas participando, a Dinara, pessoas que realmente estão entendendo a importância de momentos de reflexão como esse, né? Mandar um abraço também, temos companheiros do Uruguai e da Argentina aí nos acompanhando, né? Um querido companheiro, Alejandro, lá da nossa querida Montevidéu, né? Um militante importante da Frente Ampla lá, mandar um abração, está nos acompanhando, o Pepe também, um militante lá da Argentina, de Mar del Plata, né? São companheiros aí, o Pepe participa de um movimento de comunidade de periferia da Argentina que se chama La Poderosa,
que é um nome em homenagem à moto do Che, quando ele fez toda aquela volta pela América Latina, né? Então, os companheiros da La Poderosa aí conectados conosco desde a Argentina Na até o Garganta Brasil. Poderosa. La Poderosa, é muito bacana essa integração, né? De todas as pessoas que se preocupam em construir um país melhor, construir um mundo melhor, tá todo mundo aqui junto, aqui, a gente podendo trocar ideias. Eu fico muito feliz em a gente fazer esse intercâmbio na América Latina aqui, aproximar, implodir as nossas fronteiras aqui e a gente se tornar, na verdade, um grande povo latino-americano como grandes lutadores da nossa América Latina que defenderam, né? Então, um abração para todo esse pessoal que está aí junto, nos acompanhando no Brasil e na América Latina. Armando, é contigo. Um salve para todo mundo. Um grande abraço aí para os companheiros aí, o Michael, o Diogo, enfim, o Efraim, né? Os colegas de trabalho e os companheiros de luta aí, né? Os militantes sociais, né? Como o Fabiano gosta de dizer. Ele diz, não são lideranças comunitárias, são militantes sociais aí da região. Um grande abraço aí para todos, tá? Que bom que vocês estão conseguindo dividir com a gente aí esse espaço, tá? E o pouco que a gente busca, pelo menos, discutir aqui, eu acho que, de alguma forma, pode auxiliar aqueles que ainda têm uma visão um pouco distorcida do que nós entendemos seja uma realidade e uma necessidade também, né? Que a gente possa estar contribuindo aí para o crescimento de todos. Bom, Fabiano trouxe, né, essa questão da integração da América Latina, que, na verdade, nunca se conseguiu historicamente. É um continente que ele vem daquela histórica ideia de sermos um quintal dos Estados Unidos, e agora, mais do que nunca, quando a gente vê, né, por exemplo, né, esse governo miliciano gospel em Brasília, com a bandeira de Israel, a bandeira dos Estados Unidos, né, tirando foto, e a nossa bandeira, na verdade, a bandeira dos ditos patriotas bélicos, a nossa bandeira jogada no chão. Né? É vergonhoso ver as pessoas com a camisa da seleção brasileira como se isso fosse, a camisa da CBF, na verdade, como se isso fosse patriotismo. Né? O patriotismo cívico é muito maior do que isso. O patriotismo cívico é aquele em que a gente tem os valores, né, de nação, se entende como nação, né, como território e com um governo, né, e eles confundem tudo. Eles confundem esse patriotismo bélico com um patriotismo cívico, onde as pessoas têm a noção, têm a sua nação, o seu país carregando dentro do peito. E eu sinto muito, né, hoje em dia, muitas pessoas têm vergonha, né, do nosso país lá fora, de como ele está sendo visto. Né? Porque nós temos uma mídia aqui que retrata, de uma certa forma, de acordo com os seus interesses, com a verba que recebe, né, para propaganda, enfim, dos governos, mas nós temos também uma mídia internacional que está de olho, está vendo o que está acontecendo aqui. Então, as pessoas que estão lá fora e recebem notícias do Brasil, elas ficam atônitas, né, sem saber muito o que é lamentável. Então, assim, felizmente, eu tenho conversado com muitas pessoas, inclusive pessoas que deram crédito para esse governo, nem sei se pode se chamar ainda de governo, desse desgoverno, dessa coisa que se transformou no nosso país, e que hoje conseguem enxergar um pouco, já tem essa noção do erro que cometeram. Ainda tem, é claro, né, aqueles que não dão o braço a torcer, enfim, né, por orgulho ou simplesmente por ignorância. Aqui, quando eu falo em ignorância, é ignorância do conhecimento, a ignorância dos fatos. Tá? Eu não estou aqui...
agredindo ninguém. Quando eu falo, então, o termo ignorância, ele vem com esse objetivo, tá? De que essas pessoas ainda estão dentro daquele mito, né? Assim como tem o mito da caverna de Platão, né? Que as pessoas ainda não conseguem enxergar direito, elas só enxergam a sombra do objeto que está sendo refletida na parede, mas o objeto em si elas não conseguem enxergar. É muito interessante essa metáfora, né? Que a filosofia nos traz, e as ciências sociais aqui também, né? Mais uma vez atacada quando, por exemplo, as universidades, a ciência, o obscurantismo toma conta, né, desse momento histórico que a gente está vivendo. Um outro dado que eu coloquei, a questão, né, das 44 mil mortes, que, a princípio, medindo por baixo, é o que se espera nessa pandemia, caso seja efetivo esse isolamento social, o que não vem acontecendo. Então, provavelmente, sinto muito para as pessoas ter que dizer isso, mas pelos estudos matemáticos, os modelos estatísticos que as pessoas estão se debruçando, né, e estão estudando, vem demonstrando que talvez esse número seja maior, né? Então, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Mas hoje, o Brasil, e aí voltando à questão da subnotificação dos casos, o Brasil, apesar de ser o sexto em número de mortes causados pela pandemia, pelo coronavírus, enfim, tá? Hoje ele é o 126º colocado em testagem, né? Então, entre 179 países, o Brasil está na 126ª colocação, ou seja, ele praticamente não testa a população. E, ao mesmo tempo, se traz para o debate a questão de liberar o comércio, de liberar até o futebol, né? É claro que, para muitas pessoas, é interessante que se libere o futebol, porque as pessoas vão falar de coisas mais importantes. Foi o carrinho lá do fulano de tal, o Grenal, a Libertadores, enquanto a nação está sendo jogada aí na lata do lixo. Eu acho que é bem interessante. Queria pegar o gancho de vocês quando vocês falam que, na verdade, é um tema que geralmente, alguns amigos não gostam muito quando eu toco nesse assunto, que são as pessoas que votaram no atual presidente da República, né, e que fazem parte da classe trabalhadora, fazem parte das nossas comunidades, né? E eu ouvi e ainda ouço muitas críticas, sabe? Mas realmente, com todo respeito às pessoas, né, que eu tenho, né, que são amigas, que são companheiros de luta, mas eu tenho uma discordância muito forte nisso. Muito, muito, muito forte. Porque, cara, olhar para as pessoas e menosprezar a inteligência das pessoas talvez seja um dos maiores erros que setores da sociedade, do campo progressista, podem cometer. São erros que são quase que inaceitáveis ou inaceitáveis. Porque a pessoa que olhou esse presidente e entendeu que ele era a melhor opção e foi lá e votou nele, eu, na minha modesta opinião, eu tenho que, no mínimo, respeitar a opinião dessas pessoas. E eu estou me referindo dessas pessoas, eu não estou me referindo àquelas pessoas que votaram nesse presidente e fazem parte da elite do Brasil. Essas votaram por coerência, estão no papel delas. Agora, a classe trabalhadora, setores da classe trabalhadora que votaram no Bolsonaro e entenderam o sentido nele como a melhor opção, isso tem que ser motivo não de crítica, mas um motivo de autorreflexão daqueles candidatos que se dizem representantes do campo progressista. Essa autorreflexão, essa autoanálise, ela vai ter que existir em algum momento, para dizer, bom, aonde está o problema aí que nos leva a classe trabalhadora a enxergar um candidato da extrema-direita como uma alternativa a ser votado? Onde é que está o problema aí? O problema não está só na análise equivocada de conjuntura de um eventual eleitor.
Porque essa visão tira a responsabilidade de mim e coloca no colo da classe trabalhadora apenas. Essa visão simplesmente me blinda de qualquer autoanálise que eu campo progressista, eu devo fazer da conjuntura política que levou a gente ter hoje um presidente com esse perfil, hoje governando um dos maiores países do mundo. Então, eu tenho muita cautela, amigos, amiga e amigo, muita cautela quando eu ainda vejo críticas, porque a classe trabalhadora votaram nesse cara e coisa e tal. Cara, eu sempre, né, fraternalmente, eu sempre convido alguns companheiros para caminhar nas comunidades com a gente, né, para conhecer a realidade das nossas comunidades e desenvolver a questão da alteridade, né, que é a condição de se colocar no lugar do outro, né, e a partir daí tentar enxergar a realidade pelas lentes das outras pessoas. Essas pessoas que vivem muito, muito, muito precariamente e vivem um bombardeio de informações há anos dizendo que esse não presta, que nesse lado da polícia só tem ladrão, sem vergonha, bababá e bibibi, e do outro lado é o lado melhor, né? E aí, por conta de uma falta de disputa de narrativa histórica, e aí entra uma reflexão que eu gosto muito do Frei Beto, do Pepe Mujica, que eles dizem que a análise que eles fazem é que os governos do campo progressista se preocuparam muito em fortalecer a classe trabalhadora como consumidora apenas e não como cidadã, né? Eu acho que isso é muito bacana, porque realmente isso foi muito que aconteceu com a nossa realidade nas comunidades, né? Todo mundo podendo comprar o seu carro, podendo comprar o seu celular, ter acesso a bens de consumo, que eu acho que isso é fundamental, é muito importante para a gente que vem de baixo. A gente quer ter um carrinho, quer ter uma casa melhor, mas só isso não basta. Só isso é a casca. Só isso não é a essência do ser humano. E aí faltou muito a gente fazer essa disputa de narrativa histórica para fazer essa disputa da essência do ser humano, da essência do que cada um pensa sobre a sua realidade. E aí eu acho que essa é uma reflexão que os campos progressistas vão ter que fazer em algum momento, para dizer aonde está a nossa responsabilidade em todo esse cenário que a gente vive aí. Então, acho que essa é uma reflexão que vocês trazem e na hora, me veio essa reflexão em relação aos nossos queridos amigos moradores de comunidade, companheiros ali que estão junto com a gente também e que votaram. E digo mais, tem um profundo respeito aos moradores de comunidade que caminham conosco, que votaram no atual presidente. Caminham conosco, nos ajudam na nossa rede de solidariedade da União de Vilas e votaram no atual presidente. Pessoas que eu tenho um grande respeito. Então, eu acho que tudo isso, né, são elementos que a gente vai ter que, em algum momento, fazer uma autorreflexão, se a gente quiser, em algum momento, trocar de governo em um governo que a gente tenha uma mínima identificação e que possa, pelo menos, valorizar aquilo que, historicamente, foi conquistado à base de muita luta. Eu acho que isso é um ponto de reflexão que a gente não vai poder deixar de fazer. A gente refletir nesse aspecto, poder entender essas nossas periferias, essa nossa classe trabalhadora que pensa desse jeito. Eu sempre digo também, as comunidades, as periferias não precisam de políticas para elas precisam de políticas com elas. Estarem ao lado, construindo as políticas públicas, estarem ao lado dos governantes, pensando o bem-estar da classe trabalhadora. Eu acho que esse é o grande salto que a gente precisa dar na política institucional, nos campos da política, porque, afinal de contas, a gente não pode também pecar por inocência, a gente achar que a disputa de poder não é importante, é evidente que é, está aí nós tomando no lombo com governos de direita aí, mas também, quando mudar o governo, a gente ter, sim, uma capacidade de enquadrar esse povo também, para dizer, olha, erros foram cometidos, a gente não pode repetir, mas a gente saber também a diferença entre os governos. Talvez uma das grandes maldades do sistema é botar todo mundo no mesmo saco, e esse é um problema, e hoje a gente vive no governo federal a prova de que tem diferença, e muitas diferenças, de governos e governos. Eu acho que isso é muito importante, a gente trazer essa reflexão
para dentro das comunidades, e esse é um papel também dos movimentos comunitários. Queria ver o que vocês pensam sobre isso também, esse papel de reflexão nas comunidades. Infelizmente, né, o nosso povo, né, vejo que aqui muito no Rio Grande do Sul, as mentes são colonizadas, né? Quem comanda aqui esse Rio Grande é ainda a mente genocida, a mente do colonizador, né? O sonho dessas pessoas é ter uma senzala no seu quintal, né? Eles não acreditam em política pública, né? Porque não pensam no coletivo, eles não conseguem pensar, né? Que se todo mundo estiver bem, todo mundo fica bem, com saúde. Não, eles parece que querem derrubar, porque aí se eles derrubar aquela pessoa, eles acham que vão ficar mais importantes, mais ricos, né? A mente da pessoa muito, muito, muito colonizada. A pessoa tem que pensar, saber quem ela é, onde ela está, né? Como ela é vista pelo Estado, né? A pessoa só é um número, ela é um voto, né? Ela tem que ver que o Estado enxerga ela dessa maneira, né? Então, muitas pessoas são contra a Bolsa Família, como aconteceu contra a Bolsa Família, mas hoje a gente está vendo um país comandado por miliciano, né? A corrupção aumentou mais ainda, as pessoas morrendo, porque é isso mesmo que o governo quer, que as pessoas morram, né? Esse auxílio emergencial, que o dinheiro é do povo, para o povo, não é o presidente que está dando, isso aí é um auxílio, né? É um auxílio para ajudar as pessoas. O que a gente está vendo? Que isso está se tornando um transtorno, as pessoas não estão recebendo, a gente escuta, isso aí é para desocupado, para quem não trabalha, né? O negócio é nós quebrar a quarentena e ir para a rua, é isso mesmo que o governo quer, é quebrar a quarentena, é botar a população na rua, né? Para gerar riquezas para eles, e as pessoas morrerem. Esse auxílio emergencial, ele está demorando, porque isso é um plano genocida que o governo tem para a população pobre. Quanto mais pessoas pobres morrerem, melhor para eles. A gente é apenas um número, né? Eu acredito, sim, que as políticas públicas, elas ajudam de alguma forma, as pessoas têm que pensar no coletivo, pensar nas outras pessoas, né? Se a gente pensar nisso, eu acho que a gente tem aí já um passo, né? Descolonizar suas mentes, né? Saber que nós temos que o povo brasileiro tem uma dívida histórica, né? Com o nosso povo preto, eles não reconhecem isso, é uma coisa difícil de entender, é uma dívida histórica. Nós vamos cobrar, sim, doa quem doer, nós vamos cobrar isso, nós vamos exigir isso, né? E eu quero que todos saibam que nem todo mundo tem a mente colonizada, né? Eu vejo a comunidade, que é a comunidade da Vila Cruzeiro, uma comunidade tão politizada. Eu me sinto honrada, Fabiano, honrada de trabalhar nessa comunidade, né, da Vila Cruzeiro, né, onde as lideranças, onde a população luta por saúde, luta pelos seus direitos, isso é muito importante para nós, né? Sempre que a gente precisou da comunidade, a comunidade esteve ali conosco, né? E agradecer por tudo. Muito honrada, a gente vai continuar sempre na luta, vai ter luta, né? Nós não vamos baixar a nossa cabeça, vai ter luta, né? Nós não somos gado, né? Nós não vamos deixar que o governo continue pensando que vai montar uma senzala no quintal deles, com os nossos corpos, que isso não vai acontecer. Tá? A gente vai manter a nossa luta, manter a dignidade, né? E se tiver que morrer, a gente vai morrer lutando. Que legal. Armando. Perfeito. Perfeita a fala da Patrícia. E, assim, acho que é bem isso mesmo. Um dos problemas, eu acho que são vários, né? Mas esse discurso
legitimador dos colonizadores, né, que passam alguns valores gerações após gerações, como se isso fosse o normal, né? E de perto ninguém é normal, já dizia o Caetano Veloso, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esses discursos. E aqui vai, até se por acaso a enfermeira Elaine, que é a coordenadora do curso esse de promotores da saúde da população negra, que a Patrícia teve a oportunidade de fazer o curso e de hoje ser uma das promotoras. Eu também fiz esse curso, eu também sou um dos promotores da saúde da população negra aqui em Porto Alegre, né? A gente consegue ver essa questão do negro não se enxergando enquanto negro, né? Quando eu digo, olha, eu sou negro, as pessoas falam, como tu é negro? Olha para tua pele. Não, mas então, onde é que tu acha que eu estaria se nós estivéssemos ainda na época da escravidão? Eu estaria na Casa Grande ou estaria levando lá, sendo marcado a ferro e fogo, levando chicotada, porque eu não ia baixar a crista, né? Provavelmente eu ia ser aquele negro fujão, que é quilombo, né? E hoje talvez tivesse os descendentes que estão aqui muitas vezes, né, também passando dificuldades pelo reconhecimento das suas terras, enfim. Então vai o meu abraço aqui à Elaine, tá, enfermeira, todo o meu apreço pelo trabalho que ela faz e aos professores que nos deram a oportunidade de dividir também esse seu conhecimento. Uma das coisas que me chama a atenção, e já me chamava antes, é a questão, como tu disse, né, Fabiano, da América Latina, né? E aí nós temos aqui, né, a questão do Haiti, por exemplo, tu que conhece Cuba, que esteve lá em loco, que viu como é que é e foi naqueles locais históricos, enfim, né? Deve ter sido fantástico. Eu não conheço ainda, né, um plano futuro para quando me disserem vai para Cuba, eu só peço para me mandar passagem boa amanhã. Armando, sabe o que eu digo? O Bolsonaro não se presta nem para baixar o dólar para a gente poder viajar para Cuba, cara. Eu estou escutando aqui, Fabiano. Eu estou rindo, não é porque eu seja tão retardado assim, é que eu tenho um delay, que eu já expliquei isso, tá? Eu sou só um pouco retardado, então eu estou rindo porque eu estou escutando aqui o Fabiano falar aqui, estou concordando com ele. Bom, mas assim, ó... a importância do trabalhador, tá? Enquanto o trabalhador não reconhecer a sua importância nesse sistema capitalista que a gente vive, né? Ele vai comprar a ideia de que o comunista come criancinha, né? Que o petista e o movimento sem terra vão invadir as terras, a sua propriedade, né? Ele vai comprar a ideia de que os Estados Unidos é um ideal, quando a gente vê que eles conseguem construir armas nucleares, conseguem, né, planejar viagens para Marte, mas não conseguem dar conta de respiradores para a população que está morrendo. Né? Então, são alguns mitos. Para as pessoas que gostam de mitos, esses são apenas mais alguns que eu enumerei aqui. Acho que esse momento dessa pandemia que a gente está vivendo, está passando, e nós vamos passar, né, é a questão da reflexão. Acho que isso para as nossas vidas, porque o mundo ele não vai ser mais o mesmo mundo. Nós não temos como voltar atrás no que nós tínhamos até o início desse ano, quando eclodiu lá na China, né? Foi descoberto, enfim, né, os primeiros casos, né? Se espalhou pelo mundo e agora a gente vai ter que dar conta desse novo mundo, com novos valores que a humanidade vai ter que construir. Essa reflexão, enquanto a gente não conseguir fazer, pode esquecer, porque logo ali adiante a gente vai ter algum outro problema, e a gente já vinha com diversos movimentos na própria América Latina, né? Na Bolívia, no Equador, no Chile, na Europa mesmo, na França, enfim, né? Nos dando sinais de que essa bolha capitalista ela estava prestes a explodir. Me parece que o Covid-19 veio a fazer foi jogar uma pá de cal sobre essa ideologia, né, que retornou com a Margaret Thatcher, que foi para o Chile com o próprio Paulo Guedes, né,
e que hoje não está dando conta. Então, esse consumismo, né, será que ele não é muito mais prejudicial até do que o comunista e do que o comunismo, que eles dizem que são os comedores de criancinhas, onde um bem comum talvez tenha que falar um pouco mais alto do que o bem-estar de um indivíduo, outro, ou de meia dúzia. O Homem Cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, né, talvez ele tenha que nascer, daqui a pouco, novamente, alguém se debruçar sobre essa questão do homem cordial brasileiro, né, que tudo aceita, que é o bom vivan, né, mas que, como tu tinha perguntado antes, né, Fabiana, em relação a essas estruturas de poder que aí estão estabelecidas, né, seja Congresso, seja STF, seja o próprio Executivo, né, em todos os níveis, a estrutura judiciária, né, do nosso judiciário, por exemplo, né, a casta do judiciário. Eu sempre digo, né, se no Executivo tem uma lista da Odebrecht, né, talvez algumas pessoas, os operadores, ditos operadores do direito que estamos acompanhando agora aqui, talvez não vão gostar do que eu vou dizer, né, mas se existe uma lista da Odebrecht em relação ao Executivo, né, em relação ao Legislativo, com nomes de diversos parlamentares, onde é que está a lista do Judiciário? Ela nunca vai aparecer? Será que a gente nunca vai ter a possibilidade de visualizar isso? Talvez não, não sei. Né? Mas as estruturas, elas começam a ser modificadas a partir do momento em que as pessoas têm acesso ao conhecimento, seja através das cotas, assim como a Patrícia falou, a questão da Bolsa Família, que as pessoas eram contra. Nem sabiam bem qual é o valor que as pessoas recebem do Bolsa Família, mas eram contra. E aí são contrários às cotas. Não, estão tirando o meu lugar. Né? E justamente esse resgate histórico, as cotas também existiam. Nessa potência, que é os Estados Unidos, né, que as pessoas defendem, também as cotas foram utilizadas lá. Né? Como um resgate histórico, né, de todo o drama. Acho que um dos maiores dramas, né, tragédias da humanidade foi a escravidão. Foi a escravidão. Né? Cerca de 13 milhões de negros morreram só na travessia, nos 300 anos que durou a escravidão no Brasil, que foi o último país no mundo a abolir a escravidão. Aí vem essa questão do Haiti. Né? Quem nunca estudou, e eu falo para as pessoas porque eu gosto de estudar essa história. A história do Haiti, que foi a revolução dos escravos, a única que aconteceu no mundo todo, e que as pessoas, na época, tinham medo que isso se espalhasse para os outros países. Né? Era inadmissível que os países também conhecessem essa história. E aí, o que aconteceu? Embargos econômicos para o Haiti que pagar sua independência para a França, e hoje o Haiti busca resgatar da França o que foi pago indevidamente pelo reconhecimento. Né? Então, não foram os terremotos, né? Claro que também outras tragédias naturais, né? Mas a tragédia humana maior, né, foi tornar aquela ilha a maior produtora de açúcar do mundo, do planeta, à base de uma escravidão que foi extremamente violenta, mais violenta, segundo os historiadores, né? Mas é um povo que consegue se reerguer. A gente convive hoje com vários haitianos, tá? Seja no centro, ali, vendendo na informalidade, tá? Ou seja nas empresas terceirizadas, como existe aqui no pronto atendimento da Cruzeiro do Sul, tá? Ou mesmo uma médica haitiana que também presta trabalho, assistência aqui no pronto atendimento. Então, eu gosto de conversar com essas pessoas para trazer um pouco, né, a nossa realidade, que país que nós estamos construindo, né? Aquela democracia morena que o Brizola dizia, né, que talvez a gente pudesse construir aqui. E aí a gente vê pensadores dizendo que a nossa maior riqueza é essa miscigenação, né, que talvez não exista em país, em lugar nenhum do mundo. Mas aí entra a história do homem cordial, de como esse pensamento do colonizador vem sendo repassado através das gerações, que não consegue saber se a Globo realmente é de esquerda ou se é de direita. Eu vi esse final de semana as pessoas discutindo comigo, né? Discutindo no bom sentido, debatendo a questão política,
até dentro disso que o Fabiano estava dizendo, né? Puxa, mas por que você votou nesse candidato? Não, mas eu não tinha opção, o outro não, né? Eu queria mesmo destruir com tudo que estava aí, é o novo, ele representava o novo, mesmo com um histórico de 28 anos na política, sem fazer nada, 2 projetos, né? Votaram no novo, então, quer dizer... E aí as pessoas me dizem, não, mas a Globo é de esquerda, porque ela só bate no Bolsonaro, então quer dizer que todo mundo que discordar do Bolsonaro vai ser de esquerda? Para aí, só um pouquinho, a esquerda não é isso, não é discordar do Bolsonaro passa a ser esquerda. Então, como o pessoal está dizendo, o Moro é de esquerda, daqui a pouco a Regina Duarte vai ser de esquerda, se o Paulo Guedes sair a semana que vem, passa a ser de esquerda também. Então, essa visão, né, que as pessoas não conseguem, né, juntar, fazer essa conexão entre a realidade e o que realmente... Até porque as pessoas, muitas vezes, não estão preocupadas com isso, de saber esse diferencial. Elas estão preocupadas na sua sobrevivência, elas têm que sair para a rua e matar um leão por dia. Tem que matar um leão por dia. Né? O isolamento social agora deixou isso muito claro. Muito claro, as pessoas não aguentam ficar esse período todo. Apesar de Cuba estar há 50 anos já com embargos, e eles sobreviveram. Né? Então, assim, não se consegue ficar 45 dias sem ter a sua subsistência ou o seu recurso, mas lá em Cuba, 50 anos eles sobrevivem com dignidade, levando serviços médicos, inclusive trouxeram para o Brasil e foram expulsos. Estão levando para o mundo todo, levaram para a Itália, levaram para a China, levaram para a Europa. Né? Então, a reflexão se faz importante, mais do que importante, necessária nesse momento. O que a gente está construindo enquanto ser humano e o que a gente está fazendo aqui. Bom, meus amigos, como eu havia comentado com vocês no início ali, a minha desconfiança se consolidou mais uma vez. É impossível fazer um bate-papo em 1 hora com pessoas que têm tanto a dizer, né? Tanto conhecimento dos mais variados tipos de saberes, né? Então, é impossível fazer uma live em 1 hora aí, porque realmente é muita coisa para a gente conversar. E como aqui o espaço é nosso, o tempo é a medida do que for necessário a ser dito. Aqui o tempo é nós que determinamos na medida em que a gente fala tudo aquilo que é possível ser falado e deve ser falado. Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui, Patrícia, Armando. Foi um bate-papo maravilhoso, foi muito bacana, muito, muito, muito educativo sobre todos os aspectos, né? E como está virando uma tradição aqui na página, quem encerra os nossos bate-papos são os nossos convidados, né? Então, eu queria passar a palavra para a Patrícia, depois passar para o Armando, para fazer esse encerramento e, de novo, agradecer muito a participação e deixar mais uma vez registrado o profundo respeito de nós, do movimento comunitário, o respeito que nós temos por vocês, que fazem o SUS funcionar e que, em tempos de pandemia, fazem um trabalho, digamos, quase que revolucionário para atender as nossas comunidades. Patrícia, por favor. Então, mais uma vez, agradecendo a comunidade, as pessoas que entraram aqui na live, né? E agradecer também o Haiti, eu também, Armando, gosto muito da história do Haiti, né? Eu resumiria o Haiti em resistência, Haiti é resistência, né? Deixar um abraço para os meus colegas, valorosos colegas, né, defensores do SUS, aqueles que defendem o SUS de verdade, um grande abraço, né, e dizer para eles que vocês são muito, muito, muito importantes para a comunidade, importantes para a família de vocês, né, a gente vai continuar nossa luta pela saúde da população, pela nossa saúde, agradecer as trabalhadoras das terceirizadas que trabalham lá no PACS, que quando tinham seus salários atrasados, essas trabalhadoras comprometidas, né, com os pacientes do PACS, vinham das suas casas, eles caminhavam 1 hora
de a pé, porque não tinham vale transporte, estavam com o salário atrasado, não tinha comida nas suas casas, elas não tinham alimento nas suas casas, né, para dar para os seus filhos, né, trabalhando numa terceirizada, onde eles acham que terceirizar é a solução, não é, né, porque as pessoas de terceirizada ficam sem trabalhando, né, sem receber, né? Eu e os companheiros de prefeitura já tivemos que ir lá lutar, implorar, né? Fazer uma resistência para as pessoas das terceirizadas receber o seu salário. As pessoas trabalhando mais de um mês ali, né? Fazendo a alimentação dos pacientes, fazendo o nosso alimento e não ter um pão, gente, para levar para os seus filhos vindo de a pé. Por quê? Porque eram mulheres periféricas, né, comprometidas comprometidas com as pessoas, ficavam com pena, eu vou vir trabalhar, porque são os pacientes que vão ficar sem comer. Então, agradecer essas mulheres, né, heroínas são essas pessoas de luta, essas pessoas que se preocupam com o coletivo, que se preocupam com as pessoas, né, meu muito obrigado. E dizer que promotoras da saúde da população negra não é só colocar um turbante, não. A gente tem que fazer as ações na rua, né? Junto com a população, junto com a nossa comunidade. É isso que as promotoras têm que fazer. E nós estamos lá, né? Eu, como promotora, pode me procurar, né? Lá no PACS, para a gente dar maiores informações sobre o que é ser promotora da saúde da população negra. Então, tá, o meu abraço para todo mundo, muito obrigada, obrigado por tudo, Fabiano, obrigado pela comunidade, pelas lideranças que sempre estão nos ajudando, e nós somos protegidos com a liderança da comunidade. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para o Armando, eu também queria agradecer a todas as pessoas que participaram desse bate-papo, as que assistiram, as que se manifestaram aqui, né, as que compartilharam. É bem essa a ideia mesmo, a gente, né, espraiar, como diria um ex-governador aqui, para que mais pessoas possam participar dessa nossa troca de ideias e reflexões aqui. Armando. Bom, então eu gostaria de finalizar também, tá? Dando os parabéns, de verdade, Fabiano, tá? Fica aqui a minha admiração mais uma vez, mais um ponto aí, tá? Na tua carteirinha lá do INAMPS, que não existe mais, tá? Mais um ponto aí na carteirinha aí do amigo, tá? Sempre na luta, sempre bom conversar contigo, Fabiano. Aprendo muito, sempre te disse isso, aprendo muito contigo pela tua vivência aí, né? Espero também poder retribuir, trazer alguma coisa para reflexão, mesmo que a gente tenha falado alguma bobagem aqui, né? Peço desculpas para as pessoas, inclusive, que estão escutando aqui conosco, que estão participando, tá? Um grande abraço para a Patrícia, tá? Obrigado pela parceria de sempre, né? Por estar presente mais uma vez ao nosso lado aí, na defesa dos interesses da coletividade, da comunidade da Vila Cruzeiro e dos trabalhadores do pronto atendimento. Um abraço aos nossos colegas que hoje estão de plantão, tá? Aqueles que estão em casa também, né? Com a sua família lá, quietinhos, fiquem quietinhos em casa, pessoal, tá? Não sigam o que o Bolsonaro diz, por favor, tá? Então, assim, ó, um grande abraço a todos, tá, Fabiano? Quando precisar e quiser nos convidar de novo, a gente participa novamente aí com todo prazer. Para nós é um privilégio. Grande abraço. Certamente serão convidados novamente aqui na nossa página. Um grande abraço, meus queridos amigos.